Graça e paz. Boa noite, amada igreja. Olha, é com temor e tremor que a gente está aqui. Quero dizer para os irmãos que também é uma alegria, depois de um tempo fora, a gente retornando a casa e olhando aqui, né, quantas pessoas, né, que quando a gente foi, estavam aqui, continuam, algumas vidas novas, louvado seja o nome do Senhor por isso, algumas vidas, né, que se foram, voltaram, e a gente reencontra essas pessoas aqui, e eu fico feliz por isso. Amados, quero dizer uma coisa para vocês. Eu, durante o louvor, não só hoje, mas domingo passado, que a gente já esteve aqui, foi um tempo para mim de quebrantamento aí. Foi um tempo que eu me quebrantei muito durante o louvor, porque eu vejo assim que os céus, as portas dos céus estão abertas sobre essa nação. Amém? E eu me sinto na responsabilidade de falar isso. No dia que se chama hoje, quem tem a oportunidade de adorar o Senhor, adore. Se entregue, se jogue na presença de Jesus. A gente está lá do outro lado do oceano, né? E está lá, glória a Deus, com um projeto que Deus tem nos moldado, nos ensinado, Deus tem nos preparado dia após dia para estar fazendo a obra. Mas a gente vê que tudo o que acontece, tudo que tem acontecido fora, a gente vê que tem sido... Obrigado, Bob. Tá vendo? Essas bênçãos assim, a gente precisa levar para lá, pastor. Lá não tem essas bênçãos assim. É. Então, assim, a gente vê que a gente está lá do outro lado, fazendo a obra. E glória a Deus, porque as coisas têm fluído, as coisas têm dado certo. Mas a gente vê com um saudosismo, quando a gente olha para trás, a gente vê o quão está assim, o derramar do Espírito Santo sobre esta nação. O como que as pessoas aqui têm buscado, como que as pessoas têm se jogado em Cristo. Amém? E eu vejo isso com alegria e é algo que eu preciso falar para vocês. Hoje eu até vim assim, um pouco mais bonito, um pouco mais cheiroso, porque além de ser aniversário do pastor, as pessoas estavam me perguntando por que eu vim tão bonito. Ela não está aqui, a Isabela, mas a Isabela, domingo passado, falou assim: tio, você vai na igreja que nem mecânico? Falei, não, hoje eu vou ter que me arrumar um pouquinho mais, né? Hoje tem que ir um pouco mais chique. Então, mudei um pouquinho. Hoje eu não estou que nem mecânico. Amém? Mas vamos abrir as Bíblias, ou acessar suas Bíblias, como vocês preferirem, que hoje nós estamos na era digital, e as pessoas hoje andam com as Bíblias nos celulares. Amém por isso. Eu tenho a Bíblia no celular que me socorre muitas vezes, quando eu não estou com a Bíblia física, mas eu prefiro usar a Bíblia física. Mas quem tem a Bíblia também no celular, acessem ela. Abram lá em Atos, capítulo 27, do versículo 9 ao 26. Enquanto você vai abrindo, Atos 27, do 9 ao 26, eu queria já... agradecer à igreja por estar nos recebendo, agradecer ao pastor que nos fez o convite de estar aqui. E antes da gente começar essa palavra, que essa palavra é uma palavra que tem falado muito ao meu coração, uma palavra que fala muito em tomar decisões de situações complicadas, em ambientes complicados, tomar decisões em situações difíceis. Além de tudo isso, essa palavra é uma palavra que ela é muito missionária, ela trabalha num ambiente missionário. E Deus tem falado muito. Essa palavra é uma palavra que nós já ministramos lá. E eu até comentei com os irmãos, né? Quero trazer um abraço também do povo de Portugal aos amados irmãos aqui, que estão lá nos acompanhando. E eles já estão saudando a igreja também. E essa palavra é uma palavra que eu estive ministrando, falando com eles, compartilhando com eles, e depois de estar ministrando com eles essa palavra, Deus continuou falando no meu coração, e eu ainda falei com um dos irmãos, que chama Maicon. Eu falei assim, um dia conversando com ele, estava ele e a esposa em casa, Sara, e a gente conversando, eu falei, Maicon, aquela palavra ainda está queimando no meu coração. Deus continua falando, Deus continua ministrando algo poderoso ao meu coração. Essa palavra é uma palavra tremenda. É uma palavra que, ao chegar ao final dela, alguns vão querer desistir de tudo e sair correndo, ou alguns vão querer se jogar em Cristo e falar assim, eu quero isso para a minha vida. Amém? E eu quero começar com a pergunta. Quem aqui acha que não é capaz, que não tem capacidade, ou quem acha que não tem jeito ou condições
para ser um missionário? Ou para estar assumindo um chamado de Deus, um projeto de Deus? Quem é que acha? Pode ser sincero, levante a mão. Quem é que acha? Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Depois vocês vão entender por que eu fiz essa pergunta. Que essa pergunta, isso era algo que eu falava comigo mesmo, eu tinha isso no meu coração. Eu tinha sempre isso no meu coração. Todos com a Bíblia aberta? Vamos ler Atos 27, do 9 ao 26. Lá diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao que o piloto e ao mestre do navio falava do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão, ou em algumas traduções, o vento nordeste. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Curvem a cabeça, feche os olhos, vamos estar orando. Senhor, graças te damos, Pai, por esta palavra. Te louvamos, Senhor Deus, pelo entendimento, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, pela persuasão do Espírito Santo, Senhor Deus, e está ministrando os nossos corações. Pai, clamamos a Ti que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em agir, Senhor Deus, no nosso meio, que tenha, Senhor Deus, a nossa mente, Pai. Mantenha a nossa mente cativa, Senhor Deus, a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, absorver, Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor quer, Senhor Deus, passar ao nosso coração, que nós possamos, Senhor Deus, estar sujeitos, Senhor Deus, à Tua palavra, ouvindo, Senhor Deus, com obediência, Pai, e estar, Senhor Deus, sendo direcionados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações e esteja fazendo, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, é a Tua vontade, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Neste momento eu clamo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, nossa vida ela é cercada por tomada de decisões, não é? Nessa palavra nós vemos quantas decisões foram tomadas. Quantas decisões? E a grande maioria de forma errada. A grande maioria das decisões aqui a gente viu que foi de forma errada. Porque quantas coisas aconteceram porque tomaram decisões e não ouviram aquilo que Paulo estava dizendo. Não, eles preferiam ouvir o que outras pessoas diziam e não ouvir aquilo que Paulo estava dizendo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente vê quantas verdades, quantas coisas foi falado aqui, quantas decisões eles tinham que tomar, mas tomaram decisões erradas. E na nossa vida é assim, a gente vive dia após dia tomando decisões. É decisão que a gente tem que tomar, como vamos dar andamento ao projeto da nossa casa, é decisão que a gente tem que tomar quanto à nossa faculdade, onde a gente vai estudar, onde nós vamos colocar os filhos, como que a gente vai fazer com o nosso orçamento. É tantas coisas que a gente tem que procurar tomar decisões, e quantas vezes nós tomamos decisões de forma talvez atropelada, não ouvindo a direção de Deus, não ouvindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e quantas vezes a gente quebra a cara e a gente fala assim: eu deveria ter ouvido o Senhor.
como Paulo disse, né? Deveriam ter me ouvido, a gente deveria ter ficado lá, em Creta, né? Mas resolveram partir. Então, o tema dessa palavra é tomando decisões certas. Quem gosta de anotar aí, tomando decisões certas. Essa palavra ela nos fala exatamente sobre isso, sobre tomar decisões certas, pautadas no direcionamento de Deus. Essa palavra, ela relata a trajetória da vida de Paulo, né, que foi preso, acusado pelos judeus, né, de estar numa conspiração religiosa. Pelo fato dele não negar a Cristo, ele continuar pregando a verdade. E essa palavra, ela trata sobre isso. Então, nós entendemos que Paulo ele teve que tomar uma decisão, a qual gerou, né, perseguição por parte dos judeus. Ele teve que tomar uma decisão. Quando os judeus começaram a pressionar, a espremir, a comprimir ele, para que ele tomasse uma decisão de abandonar aquilo que ele estava pregando, aquela verdade que ele estava pregando, para fazer aquilo que era a vontade deles, ele teve que tomar uma decisão, e ele tomou uma decisão que custou, talvez ali, no impasse dele, ser um preso. Mas ele falou assim, não, eu vou tomar uma decisão. E ele tomou a decisão certa. Então, nós entendemos que Paulo também teve que tomar uma decisão. Lá no início do capítulo 27, começa lá dizendo assim, quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Então, quando foi decidido, nós entendemos que ali, para ter a decisão de Paulo ser levado como prisioneiro para a Itália, teve que ter uma reunião, teve que ter um consenso entre as lideranças ali talvez do centurião, os líderes do centurião, os líderes do povo lá de Roma, que estavam escoltando ele, eles tiveram que fazer uma reunião, entrar no consenso e tomar uma decisão. Não, nós vamos levar Paulo, vamos encaminhar Paulo para lá. É a melhor coisa. Então, teve uma reunião de uma instância superior para decidir isso, decidindo. Mas tem algo muito interessante, como eu acabei de falar sobre Paulo. Toda decisão que tomamos vem acompanhada de uma consequência. Toda decisão vem acompanhada de uma consequência. A decisão que Paulo tomou veio acompanhada de uma consequência, né? Ele se tornou preso. A decisão que o centurião e os outros guardas tomaram também vieram com a consequência. E nós vamos ver o desenrolar das consequências de todas as decisões que foram tomadas durante essa viagem. O capítulo 27 de Atos, ele é um capítulo muito dramático, que narra assim, uma viagem, né, de Paulo, de Cesareia até Roma, em um navio, onde eles enfrentam inúmeros desafios, onde eles enfrentam perigos, né? E aquele não era um bom momento para navegar, pois estava próximo do inverno, era um período de grandes tempestades. Ali fala, no início já do trecho que a gente leu, no versículo 9, fala lá, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o dia do jejum, admoestava Paulo. Esse dia do jejum, era o dia do jejum lá dos judeus, e subentende-se que era um período entre setembro e outubro. Outubro começa já o inverno, é o tempo onde a maré está alta, onde os mares estão de uma forma complicada para navegar. Acho que todos aqui já ouviram falar que se comenta muito sobre a maior onda do mundo. As maiores ondas do mundo está lá em Portugal, é em Nazaré, onde os surfistas vão para pegar a maior onda do mundo, que é a onda de mais de 30 metros de altura. É algo terrível, gente. Parece ser bonito, mas a gente vê de perto, o negócio é louco de ver. É louco. Mais de 30 metros. E essas ondas, elas começam justamente nesse período. É o período de outubro, a partir de outubro, até meados de abril, mais ou menos, é o período onde acontecem essas ondas lá. Então, eu entendo que, quando Paulo falou isso daqui, ele estava falando para as pessoas, gente, ó, cuidado, nós estamos entrando num período onde a navegação não é boa. Nós vamos ter problema. E as pessoas não deram ouvido, né? As pessoas não deram ouvido. Aquele não era um bom momento, né? Então, a partir desse versículo 9, Paulo começa a falar isso para eles. E Paulo fala com sabedoria, Paulo fala com experiência daquilo que ele está falando. Né? 2 Coríntios 11, 25 diz assim, isso Paulo falando aos coríntios, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Então essa não era a primeira vez que Paulo sofria naufrágio. Paulo já tinha sofrido a mesma coisa anterior, e talvez na mesma circunstância, talvez navegando no mesmo período. Então, quando Paulo fala isso para as pessoas, não é um achismo, não é porque eu queria que fosse assim, não. Além de ter o Espírito Santo dando orientação e direção para ele
Ele já tinha passado por isso. Ele fala, gente, ó, eu já passei por isso, eu sei como que é. É melhor a gente não ir, mas as pessoas, não, vamos. E foram, né? Então Paulo sabia do que estava falando. E ele não só sabia porque tinha acontecido isso com ele, mas como eu disse, o Espírito Santo já tinha dado direção, né? O anjo do Senhor já tinha aparecido a ele. O anjo do Senhor já tinha falado com ele. Se a gente voltar no início, um pouco antes, lá talvez no capítulo acho que 12 ou 13, se não me falha a memória, fala, Deus aparece para ele e fala assim, é necessário que da mesma forma que falou, que pregou o evangelho, que falou da verdade, lá em Jerusalém, é necessário que você vá para Roma falar isso. Então Paulo ele já sabia que ele ia passar por um período turbulento. Ele já sabia que ia passar por um tempo ruim, né? Então talvez ele falou isso daí tentando falar assim, gente, de todo jeito eu vou ter que ir para lá. Eu sei que eu vou para lá porque Deus já falou que eu vou ter que ir para lá. Eu vou ter que ir lá falar do evangelho. Mas vamos esperar pelo menos passar isso aqui para a gente não enfrentar, para eu não enfrentar, né, mais um naufrágio, para a gente não enfrentar mais uma luta, mais uma dor. Mas ele sabia. Por quê? Não só por causa da experiência, mas Deus já tinha avisado que ele ia. O anjo já tinha aparecido a ele, falando que ele ia aparecer lá, que ele tinha que comparecer, né? E isso nos faz entender alguns pontos que acontecem nessa palavra. Alguns pontos muito interessantes, alguns pontos muito específicos que acontecem na minha vida e na sua vida, todos os dias. Coisas que a gente precisa muitas vezes estar com os olhos abertos para entender o que Deus quer falar com a gente. Um dos pontos é que Deus sempre vai colocar pessoas que nos auxiliem em meio à tempestade. Amém? A tempestade ela pode chegar para todos, mas Deus sempre coloca pessoas para nos aconselhar, sempre vai colocar uma boca profética para estar falando com você. Deus sempre vai colocar uma pessoa para te confrontar, para me confrontar quando eu estiver tomando uma decisão que talvez não é muito boa. Deus sempre vai usar pessoas nas situações difíceis para nos orientar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele me ama e Ele te ama. E quando Deus ele fala com você, Ele fala porque Ele quer que você saiba, filho, ó, eu te amo e eu não quero que você sofra isso. Dê ouvido àquilo que eu estou falando, mas muitas vezes a gente não dá ouvido, a gente é teimoso. Quantas vezes nós também passamos, né, pela tempestade e Deus sempre colocou um amigo no nosso caminho para nos incentivar, nos admoestar, chamar a nossa atenção, nos corrigir ou nos trazer alegria, né, em meio a tanta luta, como o Rômulo acabou de testemunhar, né, do pastor Satírio. O pastor Satírio aquele dia foi Paulo na vida do Rômulo. Foi lá às 5 horas da manhã para levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação para ele. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Essa viagem de Paulo, muitas vezes representa a viagem da nossa vida. Onde muitas vezes nós já estamos em área de navegação perigosa. E que Deus envia um mensageiro, sempre para nos trazer uma direção decisiva e crucial para as nossas vidas, né? Mas ao invés de ouvir o mensageiro, o profeta de Deus, escolhemos fazer como centurião. Damos mais crédito àquilo que o mundo nos oferece, damos mais crédito àquilo que a amizade mundana nos fala, nos traz, do que aquilo que, às vezes, um homem de Deus vem nos falar. A Bíblia ela nos mostra exemplos, né? Exemplos claros de decisões tomadas que não foram boas. E um exemplo claro disso fala da vida de um homem que era rei. Está em 1 Reis 12, né? Ela conta a história de Roboão, filho de Salomão. Todos aqui conhecem a história. Ele se tornou rei e ele buscou orientação, buscou direção. A palavra fala que ele buscou direção com os anciãos, aqueles que andavam com Salomão. E os anciãos deram uma palavra de orientação para a vida dele. Roboão, faz assim, assim e assim. Mas em contrapartida, a palavra fala que ele foi buscar orientação também nos amigos, aqueles que cresceram com ele, aqueles que tinham a vida totalmente desregrada, que não tinham compromisso com Deus. E esses amigos orientaram totalmente o contrário. E adivinha qual foi a decisão que ele tomou? Quem ele decidiu ouvir? Os amigos. Como eu falei, e eu sempre falo, toda decisão traz uma consequência. E para Roboão gerou uma consequência, e uma consequência não muito boa. Isso gerou a divisão do povo de Israel. Porque ele resolveu ouvir aquelas pessoas que para ele, na hora, como o centurião. Não, ao invés de ouvir Paulo, vou ouvir lá o cara, lá, o piloto do barco lá, né? Aquele que engata primeiro e sai louco, engata uma ré, faz um
uma doidurinha ali no meio da água, não, esse cara manja, eu vou ouvir ele. Né? Ele não ouviu o profeta, né, a boca profética de Deus. E Roboão foi a mesma coisa, resolveu ouvir os jovens que cresceu com ele, que tinham um pensamento assim, não, de tudo é beleza, tudo é legal. E as coisas não deram muito certo. Muitas vezes nós passamos por essa área de navegação perigosa, quando nós somos alertados por um enviado de Deus sobre o nosso caminhar muito próximo do pecado, né? Mas ao invés de ouvir, muitas vezes nós resolvemos flertar com o pecado. Quantas vezes nós vimos pessoas flertando com o pecado e caía? A pessoa se levantava, estava voando em Cristo, de repente caía. A pessoa levantava de novo e estava lá no ministério, de repente caía. Porque essas pessoas nunca conseguiram se desligar, né, do pecado. Eu costumo dizer que Deus, Ele nos chama a atenção. Ele nos chama a atenção quando a gente, como um pai chama a atenção do filho, quando a gente está caminhando na beiradinha assim para cair no pecado, né? E Deus fala assim, filho, ei, vem para cá, filho, você vai cair. E a gente continua, filho, você vai cair. E a gente continua, filho, você vai cair. Vem para cá, filho, vem para cá, e, filho, e caiu. Aí depois que caiu, o que a gente faz? Abre os braços e vai correndo para o pai. Pai, abraça. É sempre assim. Depois que a gente cai, que a gente se estrumbica no pecado, a gente corre para Cristo. Mas se a gente não mudar essa mentalidade, todas as vezes que nós estivermos bem, nós vamos sair debaixo da presença de Cristo, vamos começar de novo, caminhar no mesmo lugar. E Cristo vai falar a mesma coisa, sai daí que você vai cair de novo, você vai cair de novo, e nós estamos lá de novo. Muitas vezes, amados, nós passamos por área de navegação perigosa na nossa vida. E caímos, porque damos mais ouvidos às pessoas do mundo, às pessoas de fora, do que aqueles que Deus envia para trazer uma palavra, uma mensagem de consolo, de conforto para a nossa vida. Mas em toda tempestade que entramos, Deus sempre colocará alguém para ser o orientador e pacificador dos nossos caminhos. Amém? Sempre Deus vai colocar alguém nos nossos caminhos para tentar nos dar direção, para tentar nos dar um mover diferente, para tentar nos direcionar, para tentar nos impulsionar, para tentar nos sacudir e falar, acorda, vem para cá. Sempre Deus vai colocar alguém no nosso caminho assim. E aqui está outra lição que nós aprendemos com esse texto. Que se Deus enviou alguém para estar trazendo essa revelação para você, é porque Ele te ama. E Ele tem propósito na sua vida. Amém? Fala isso para você. Fala, eu tenho um propósito. Deus tem propósito para a minha vida. Deus tem propósito para a sua vida. Amém? Deus tem propósito para a sua vida. E até o final dessa palavra você vai entender isso, que Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Talvez você diga assim, mas tudo isso que você falou até agora, eu tenho ouvido, tudo isso eu tenho feito. Talvez eu tenho buscado a Deus, eu tenho procurado andar na presença dEle, eu tenho buscado andar em intimidade com Deus, mas eu ainda passo pela tempestade. Por quê? Por quê que eu ainda passo pela tempestade? Então vamos ver a palavra agora de um outro ângulo. Vamos buscar ver a palavra de um outro ângulo. Veja essa palavra por outro ângulo. Paulo também era íntimo do Pai. Ele também passou juntamente com todos pela tempestade. Sabe por quê? Porque Deus conta com os seus filhos, os seus ministros, os seus instrumentos, para estar na tempestade junto com aqueles que estão passando pela tempestade, para ser instrumento de Deus na vida deles, para estar direcionando eles, para estar tirando eles daquele lugar, daquele recinto, e estar manifestando amor e graça de Deus sobre a vida deles. Amém? Se você tem esse tempo com Deus e acha que talvez não está valendo a pena o que você está passando ainda pela turbulência, ainda está passando pela dificuldade, seu barco está balançando, comece a olhar por este lado. Comece a olhar ao seu redor. Quem que são as pessoas que talvez Deus quer te usar para estar ministrando a vida deles? Quem são as pessoas que talvez estão perdidas, que talvez amanhã ou depois vão estar no inferno? Mas pela graça e amor dEle, através da sua vida, essa vida vai ser alcançada. Amém? Eu lembro de quando eu estava fazendo seminário, o pastor que estava ministrando a matéria falou algo que eu achei muito interessante, eu guardei isso no meu coração. Até quem estava ministrando, se eu não me engano, era o pastor Josué. E ele falou a seguinte coisa, ele falou assim, imagine que vocês chegou o dia do julgamento, vocês estão na fila, indo para o céu. Imagina que na fila do lado está lá o seu vizinho, o seu parente. Imagina que ele está lá, bravo com você, nervoso, falando assim, eu estou aqui porque eu não sabia, você não me falou.
Você não me falou. Sabe o que é isso, gente? Eu entendo que na vida das pessoas precisa ter um Paulo como nessa situação. Precisa ter alguém que ouve Deus para estar direcionando o povo, para estar conduzindo o povo, para estar ministrando a vida do povo, para estar orientando o povo. Eu entendo que vocês que estão aqui são Paulos. Vocês são Paulos e serão Paulos na vida de alguém. Amém? Eu creio nisso, que vocês são Paulos e serão Paulos na vida de alguém. Versículo 20, vamos para o segundo ponto, agora diz assim, lá no versículo 20: E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Sabe o que nós entendemos com isso? Que durante a tempestade, nós sentimos que as nossas forças vão se esvair, e facilmente vamos desistir, se a gente não tiver alicerçado no Senhor. A palavra fala, dos versículos 13 ao 20, fala assim que soprava brandamente o vento, e eles pensavam já ter alcançado o que desejavam, então levantaram âncora. Irmãos, levantar âncora, muitas vezes significa abrir guarda, muitas vezes significa sair da zona de conforto, sair da segurança que a gente tem em Cristo, e se expor ao pecado. Quando fala levanta âncora, o barco, quando você levanta âncora, ele fica ali, ó, onde a água leva, ele vai para onde a água leva. E muitas vezes significa isso na nossa vida, pessoal. Muitas vezes levantar âncora quer dizer a gente sair da nossa posição de segurança, sair da nossa posição onde a gente está ouvindo Deus, onde a gente tem um contato direto com Deus, e começa a viver, deixar a vida levar, deixa a vida chacoalhar a gente. Quantas vezes nós passamos por um vento não muito forte e simplesmente achamos que somos fortes, né? Quantas vezes? Forte o suficiente para não depender da segurança de Deus. E quando achamos que está tudo no nosso controle, que já atingimos o nível que queríamos, como eles já achavam que estava, já tinha atingido o lugar que eles queriam, muitas vezes nós achamos que atingimos o nível que queria, de repente somos pegos de surpresa por uma forte tempestade. Versículo 15 diz que, sem poder resistir ao vento, deixaram os lemes e se deixaram ser levados pelo vento. Muitas vezes a nossa vida diária é assim, quando nós somos surpreendidos pela força do vento, pelo vento contrário, quando nós somos surpreendidos por esse vento, muitas vezes a gente luta, e chega um ponto que a gente entrega os pontos, né, como se diz aqui no Brasil, entrega os pontos, deixa a água levar, vamos ver onde que a água vai levar, onde que o barco vai parar, porque eu já cansei de lutar, Amados, quando não estamos alicerçados em Deus, é muito comum deixar a situação nos conduzir. Quando nós não estamos alicerçados em Deus. Porque quando nós estamos alicerçados em Deus, nós vamos guerrear contra toda a tempestade. Jesus é aquele que entrou no mar quando os discípulos estavam passando pela maior aflição e ele acalmou os ventos. E ele nos ensina, isso é possível, façam isso. Quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós vamos buscar direção em Cristo e nós vamos ver, não, o Senhor me ensinou isso, o Senhor fez isso, é assim que eu vou agir. Vou deixar o vento levar. Não deixa o vento levar, não. Cristo está no barco com a gente. A situação vai mudar, as coisas vão mudar. Amém? É por isso que o próprio Paulo diz aos Coríntios, lá em Coríntios 10, 12, 1 Coríntios, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não levante âncora. Não levante a âncora. Paulo quer dizer assim, não levante a âncora da sua segurança, não abaixe a guarda da sua vida, não levante a âncora que te mantém estável onde você está. É preciso tomar a decisão certa para não ser abalado. O profeta Isaías nos lembra de uma promessa infalível e imutável de Deus para nossas vidas. Está lá em Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor voam alto. Amém? Amém? Não se prenda a esse chão que você está, não olhe para a água que está turbulenta ao seu redor, mas olhe para o Senhor, que você crendo nele, você vai voar, você vai buscar alcançar o seu alvo. Amém? Aleluia, gente. Terceiro ponto, e o ponto mais fantástico dessa palavra. Creia que esse ponto da palavra é para você. Amém?
Eu creio que este ponto da palavra para você. Assim como Ele falou no meu coração um dia. Ele tem promessas liberadas sobre nós que nunca falham. Amém? Deus libera uma palavra de encorajamento sobre aquele povo abatido pela tempestade, né? Paulo diz que deveriam ter ouvido Ele antes, né? Paulo diz que deveriam ter ouvido Ele antes, pois antes de começar o agito do mar, mas Deus já tinha liberado uma palavra de direção para eles seguirem. E as pessoas não deram ouvido. Paulo disse, deveriam ter me ouvido antes. Mas as pessoas não deram ouvido. E Deus tinha liberado uma palavra. Então, no versículo 22, ele diz assim: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Amados, quando você passa por uma situação, onde fica a sua preocupação? Com a sua vida, com a vida daqueles que estão com você? Ou no ambiente que você está caminhando? Onde está o foco da sua atenção? Onde está o seu olho? Paulo ele ensina isso para as pessoas. Ele fala assim: eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Quer dizer, qual é o ambiente que Paulo estava vivendo ali? Ele estava vivendo, o ambiente que ele estava vivendo ali era num navio. Aquele ambiente ali estava perdido. E é isso que ele fala para as pessoas: o navio se perdeu, mas aqui nenhuma vida vai se perder. O navio a gente constrói outro. A situação nossa a gente constrói de novo. O nosso convívio vai ser reconstruído. O que não pode perder é essa intimidade com Deus. O que não pode perder é essa confiança, essa fé em Deus. Porque é essa fé que vai nos garantir. É essa fé que vai nos prover. É essa fé que vai trazer recursos para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu imagino que em uma situação dessa o povo já não esperava nada menos do que a morte. Eles já não esperavam, eles já tinham isso como certo. Eu fico imaginando, Paulo lá naquele navio, as águas batendo, o navio já começando a cair os pedaços, o povo que estava lá, que não caminhava com Deus, eles iam esperar o quê? A morte. Nós já morremos já, é só esperar, é só questão de tempo, já morremos. Mas Deus sempre tem alguém, sempre tem uma boca profética para levar uma palavra. E Deus usou Paulo e falou assim: irmãos, não esperem isso, não esperem a morte, creiam. Creiam que as coisas vão melhorar. Deus usa Paulo com a palavra de consolo e conserto na vida deles. Não deveriam ter tomado esse caminho, né? Deus falando, não deveriam ter tomado esse caminho. Mas agora eu estou aqui para vos ajudar e socorrer. Paulo ainda encoraja o povo a confiar no Senhor, como ele tem confiado. No versículo 25 ele diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Amado, quando nós colocamos em Deus a nossa confiança e andamos em obediência, não existe situação sem solução. Por mais difícil, por mais complicada, por mais que tudo pareça que não tem jeito, por mais que você olhe e você não vê saída, com Deus tudo tem jeito. Com Deus toda situação tem solução. E eu quero chamar a sua atenção agora, justamente agora, para esse ambiente que a gente estava comentando, o ambiente que se passa essa palavra. O navio. Paulo estava em um navio. Como que ele estava nesse navio? Como prisioneiro, né? Aos olhos de todo mundo ele estava nesse navio como prisioneiro indo para a Itália. Não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, Paulo estava lá como um instrumento no meio daquele povo, para ser usado, para ministrar a vida daquele povo. Amém? Aos olhos de todo mundo, Paulo estava dentro daquele navio como prisioneiro. Para Deus não. Para Deus ele não estava como prisioneiro. Ele estava como um recurso insubstituível ali. Um recurso único naquele lugar, para estar ministrando uma palavra para aquelas vidas. Paulo ali era um instrumento de consolo e ânimo. Nos versículos 33 ao 37, diz assim, lá após o naufrágio: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram a comer também. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Uau, que tremendo. A palavra
que Paulo vai liberar num ambiente que está se desfazendo, um ambiente que está se desfarelando. Ele era o único cristão, o único que ouvia, que tinha um contato com Deus e ouvia a palavra de Deus ali, que ouvia Deus falando com ele, que era visitado por anjos, e as outras pessoas, tudo já no caos, vai acabar, o mundo vai acabar, o navio vai se destruir, nós vamos morrer afogados, o tubarão vai comer nós. E imagina, o povo tudo assim. E Paulo lá, tem de bom ânimo, nenhum fio de cabelo vai cair da vossa cabeça. Nenhum fio de cabelo. Amém? Se olharmos para a história de Jonas, todos já sabem da história de Jonas, né? Nós veremos que o ambiente é o mesmo. Porém, as decisões são diferentes. As decisões tomadas por Jonas não foram pautadas na obediência. Todos conhecem a história. Imagina que Jonas, ele é enviado, né? Deus fala para ele, vai para Nínive, dá uma ordem clara para ele, vai para Nínive e prega a palavra lá. E ele o que ele faz? Não, vou mudar o roteiro, vou para outro lugar. Ele entra no navio como um homem livre, portador de uma palavra de poder, de autoridade de Deus, para ir ministrar num lugar. Agora vamos ver a situação de Paulo. Paulo entra no navio como? Como um prisioneiro. Um entra como livre, não obedeceu. Paulo entrou no navio como prisioneiro e foi obediente. E foi usado por Deus. Aleluia. E nenhuma vida se perdeu. A gente vê na história aqui de Paulo que eles começam a jogar as coisas do navio para aliviar peso. De Jonas não foi diferente, começaram a jogar as coisas, só que quando viram que o peso sobre o navio era ele, jogaram ele, né? E a baleia engoliu ele. A baleia foi lá e glute. Olha lá, tem um irmão que gostou do glute. A baleia foi lá e comeu ele. Mas, irmãos, uma coisa que chama muita atenção é isso. Um entrou no navio livre, com uma palavra de poder e autoridade, onde Deus falou assim, vai lá e prega, porque isso vai acontecer. Ele não obedeceu. E o outro entrou no navio como um prisioneiro e obedeceu aquilo que Deus, as direções que Deus tinha dado para ele. E o povo saiu ileso, como Deus tinha falado. Amém? E para a gente estar concluindo, tem algo fantástico nessa palavra. Algo muito fantástico nessa palavra, que nos dá a opção de olharmos para os dois lados da situação. O lado daqueles que tomam atitudes sem buscar a direção de Deus. A gente vê isso claramente, as pessoas que tomam atitudes, mas sem buscar a direção de Deus. E o lado de ser um instrumento de Deus em meio a uma tempestade. Talvez você já tenha passado por uma tempestade por não consultar a vontade de Deus. Talvez você já tenha passado por essa tempestade algumas vezes, né? Ou talvez, muitas vezes, Deus quer nos livrar da rota da tempestade, mas a gente insiste, como eu falei, a gente insiste em caminhar rumo à rota da tempestade e entra em colisão com ela. Ou como eu já disse antes, né? A tempestade ela pode chegar para todos. E talvez você já tenha passado ou está passando por uma tempestade, talvez com um propósito divino, de ser um interventor dele na vida de pessoas, para que pessoas sejam alcançadas e socorridas. Talvez o nome dessa palavra pudesse ser em qual lado você se encontra em meio à tempestade, né? Em qual lado você se encontra em meio à tempestade? O lado onde está Paulo, ou o lado onde está aqueles que não sabiam, não conheciam a palavra, não criam em Deus, aqueles que para eles já tinha acabado tudo? Talvez esse seria o tema da palavra. Mas eu coloquei esse tema, tomando a decisão certa. Por quê? Porque até Paulo teve que tomar uma decisão, mesmo em meio à tempestade, ele teve que tomar a decisão. Ele tomou a decisão antes de ser obediente ao Senhor, e tomou a decisão em meio à tempestade de ouvir aquilo que Deus estava falando e passar aquilo para o povo. Falou, não, Deus me falou assim, é assim que vai acontecer. Vamos continuar. Eu creio que se você está aqui nessa noite, você não está aqui como aqueles que estão passando pela tempestade sem nenhum proveito. Eu creio que se você está aqui nessa noite, você está aqui como Paulo. Amém? Eu creio que se você chegou até aqui essa noite, independente de como está a sua situação, a sua história, independente de como está a sua vida, eu creio que você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer falar para você, eu vou te usar. Eu vou te usar no ambiente onde você está, para ministrar uma palavra poderosa, para levar recursos dos céus para as vidas que estão ao seu redor. Amém? Eu creio que Deus quer e vai te usar de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural.
Talvez você que entrou por essas portas. Lembra da pergunta que eu fiz antes? Quem não se acha capaz de ser um missionário? Eu creio que você que entrou por essas portas, achando que você não é capaz de ser um missionário, não é capaz de ser um ministro, um instrumento de Deus, eu quero profetizar isso sobre sua vida. Você foi criado para ser um Paulo na vida de alguém. Você foi criado para ser um Paulo na vida de alguém. Você é capaz, porque o Senhor está contigo. Você foi criado para ser um Paulo na vida de alguém. Você se acha incapaz? Deixa eu contar uma história que alguns conhecem, mas nem todos conhecem. A história de quando Deus começou a tratar o meu coração, a tratar comigo em relação a isso. A minha esposa fala que antigamente eu tinha um coração duro, e é verdade. E que hoje eu choro até em comercial de manteiga, e também é verdade. Ela não mentiu em nada. Eu fico no louvor ali, eu me jogo na presença do Senhor, que eu começo a me quebrantar ali, eu falo, Senhor, obrigado porque eu estou na sua presença. Deus é bom. Deus é bom. E quando Deus começou a me chamar para o ministério, sabe, gente, eu tinha sempre aquele negócio de ver Moisés. Cara, eu quero ser como Moisés. Moisés subiu um monte, Moisés que orou, Moisés que desceu com o rosto transfigurado, Moisés que isso, Moisés que aquilo. E de repente, sem me dar conta, eu estava sendo quase como Moisés, só que no início do chamado dele. O Senhor me chamando, e o Senhor, usa o outro lá, Senhor, ele tem mais experiência. Senhor, não, envia o pastor Satírio, tem mais conhecimento. Não, para profetizar, manda o pastor Harry lá, ele é um homem bom para o negócio. Eu não, Senhor, manda eu não. Não, o cara que fala bem é o Filipão, manda ele lá, Senhor. É sempre assim, sempre arrumando desculpa, e empurrando com a barriga, né, como a gente diz. Até que Deus deixou, foi dando corda. E chegou num ponto que eu comecei a passar por um processo de um início de depressão muito doido, que eu comecei a me trancar no quarto, e naquela loucura, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala, Senhor. E aí foi onde que eu me abri e falei assim, Senhor, trata o meu coração. O que o Senhor quer falar para mim? Como que o Senhor quer me usar? Senhor, como o profeta Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, use-me, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração? E foi nesse período que eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida e através da minha vida. E eu falo, se Deus não tivesse permitido eu chegar naquele impasse que eu estava, talvez eu estaria até hoje, né? Estava cômodo para mim, estava até hoje empurrando com a barriga. Porque eu falava assim, Senhor, mas o meu trabalho, Senhor, eu viajo muito, Senhor, eu não paro aqui. E talvez eu estava até hoje empurrando com a barriga. Mas Deus permitiu eu chegar num processo, numa parte da minha vida, para eu falar para mim mesmo, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. Talvez tem muita gente que vive dessa forma, que talvez não ouve Deus porque as coisas estão cômodas, porque as coisas estão tudo muito bem encaminhado, está tudo uma maravilha, mas a hora que as coisas começam a acontecer de uma forma que foge ao controle dele, aí é onde ele fala assim, Senhor, eu preciso te ouvir. O que o Senhor tem para mim? Amados, muitas vezes a gente passa por situações onde a gente se joga na presença de Deus. Muitas vezes a gente passa por situações que é para tratar o nosso caráter, é para tratar o nosso coração, é para tratar o nosso ego, é para nos moldar, para que a gente viva segundo a vontade de Deus, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes é necessário a gente passar por uma situação assim. Certa vez, falando em não ter capacidade, certa vez eu vi uma ministração do pastor Judson de Oliveira. E nessa ministração ele disse o seguinte, ele falava assim, antigamente, eu olhava para mim e eu falava assim, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno de falar da tua palavra. E hoje, sabe o que ele fala? Ele fala assim, hoje eu continuo dizendo a mesma coisa. Senhor, eu não sou digno, mas é pela sua graça e misericórdia. Amado, se você acha que você não tem condições, que você não é digno, a graça e a misericórdia, a mesma graça e misericórdia de Deus que envolve a vida dele, é que envolve a sua vida. Amém? A mesma graça que envolve a sua vida. Você é capaz, Deus quer te usar. Deus não te fez, Deus não te criou para ficar sentado num banco somente ouvindo uma palavra de quebrantamento e indo embora cheio, mas de repente se esvaziando no meio da semana. Não, Deus quer falar para você nessa noite. Falar, meus amados, meu filho e minha filha, levante. Seja um Paulo na vida de alguém, ministre uma palavra poderosa, uma palavra de quebrantamento, uma palavra que vai transformar aquelas vidas, uma palavra que vai tirar aquela vida daquele meio que ela está e trazer para viver o sobrenatural. Amém? É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus tem para a sua vida. Esses dias eu vi
uma reportagem que todos devem ter visto, sobre aquele submarino que fizeram, as pessoas tentando descer ao fundo do mar para visitar lá os restos mortais, né, do Titanic. E algo muito, muito interessante começou a falar o meu coração sobre isso. O que foi o Titanic? O Titanic foi um navio, um dos maiores e mais luxuosos navios até hoje. Pode-se dizer que até hoje é considerado um dos maiores e mais luxuosos navios já construído. Um navio todo em aço. Foi construído para romper os mares, que os seus construtores falaram que nem Deus afundaria aquele navio. E que após a sua partida, com menos de 3 horas, ele foi a pique. Vamos pegar agora a Arca de Noé. Um navio simples, de madeira, que ficou sobre as águas por 40 dias e 40 noites. Cumpriu o seu propósito e não se afundou. Sabe por quê? Porque Deus sustentava. Era um projeto de Deus, assim como a sua vida. Sua vida é um projeto de Deus. É Deus quem te sustenta. Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Guarde isso no coração. Não deixe que o inimigo roube isso de você. Talvez você se vê como essa embarcação simples, mas Deus te sustenta. Paulo esteve durante todo o tempo dos fortes ventos sendo um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. E a palavra diz lá no versículo 37 que tinha ao todo 276 pessoas no navio e nenhuma se perdeu. Sabe por quê? Porque Paulo estava cumprindo ali o seu propósito de manifestar amor e graça de Deus sobre aquelas pessoas. Talvez o ambiente que você está tenha menos ou mais pessoas. O seu ambiente de trabalho, o ambiente da sua família. Talvez o ambiente que você vive hoje, o seu ambiente escolar, talvez tenha uma quantidade sim de pessoas em que Deus está falando assim: ei, eu dou na sua mão hoje essas pessoas, nenhuma delas vai se perder, porque você tem se levantado, você tem orado por elas, você tem ministrado uma palavra de bênção, de poder sobre a vida delas. Nenhuma dessas vidas vai se perder, porque Deus tem colocado você lá como Paulo. Amém? Amados, fiquem de pé. Tem alguém que... É uma pergunta que eu tenho que fazer, mas tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida, que não entregou a vida ainda para Jesus? Se tem, erga a mão. O grupo de louvor pode estar vindo. Tem alguém? Se tiver, erga sua mão onde você está. Não tem? Amém. Agora eu quero falar para você que de repente sentiu no seu coração que você precisa de um mover novo. Você que precisa se reconciliar com Deus. Você que de repente se identificou com a história e falou para você mesmo: não, eu sou Paulo na minha história, eu quero ser Paulo na minha casa, eu quero ser o Paulo no meu trabalho, eu quero levar uma palavra de bênção, uma palavra de poder, uma palavra de entendimento, de orientação. Se você tem entendido e tem sentido que essa palavra para você, vem aqui na frente. Amém. Apareceu um Paulo. Aleluia, é uma embarcação a menos, gente. É uma embarcação a menos que vai a pique. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Se você acha que você pode ser o Paulo da sua geração, se você sentir isso no coração, não se prenda ao lugar onde você está. Vem à frente. Chamar os pastores para estar orando por essas vidas. Amém. Amém. Creia que Deus vai fazer a diferença. Deus vai fazer a diferença no ambiente onde você está inserido. Deus vai fazer a diferença não somente na sua vida, mas na vida dos seus familiares, dos seus amigos de trabalho, dos seus amigos de escola, do seu meio de convívio. Deus vai fazer acontecer
Amém. No início eras a palavra.